Você já se perguntou por que Deus permite que você sofra? Essa dor que insiste em voltar, que aperta seu peito no meio da noite, que faz suas orações parecerem gritos lançados ao vazio. Você dobra os joelhos, mas o silêncio do céu pesa mais que qualquer resposta. E então vem aquela dúvida que corrói por dentro. Será que ele me abandonou? Será que fiz algo tão grave que agora mereço essa distância? Muitos acreditam que sofrer é sinal de rejeição divina, que a dor marca os esquecidos de Deus. Mas e se eu te dissesse que isso é exatamente o oposto do que Santa Teresa de Ávila descobriu? Essa mulher extraordinária, doutora da Igreja e reformadora do Carmelo, conheceu enfermidades que a deixaram paralisada, perseguições de dentro e de fora da própria ordem religiosa, noites espirituais tão densas que pareciam não ter fim, e foi exatamente ali, quando tudo parecia perdido, que ela encontrou algo que mudou sua compreensão para sempre. Deus nunca está tão próximo quanto quando a alma sofre. Não porque Ele goste de nos ver em agonia, mas porque a dor tem um poder oculto de nos preparar para receber graças que sem ela jamais poderíamos suportar. Graças silenciosas, profundas, transformadoras. Este não é mais um discurso motivacional para você suportar a dor com um sorriso forçado. Não é sobre aceitar tudo passivamente e fingir que está tudo bem. É sobre descobrir que, quando você sofre, algo sagrado e invisível está acontecendo em você. Algo que os olhos não veem, que a razão não compreende, mas que a alma reconhece quando finalmente se rende. Santa Teresa não romantizava o sofrimento. Ela o atravessava com os olhos fixos em Cristo. E hoje você vai descobrir 3 graças reais que Deus oferece através da dor, mesmo quando seu coração não entende nada. Prepare seu espírito, porque essa jornada não vai dar respostas fáceis. Ela vai te conduzir para dentro de você mesmo, para aquele lugar onde Deus trabalha em silêncio. E quando você chegar lá, vai perceber que a dor que tanto temeu pode se tornar a porta mais sagrada que você já atravessou. Você está pronto para descobrir o que Deus esconde dentro do seu sofrimento? Quando a dor chega até você, qual é o primeiro pensamento que vem à mente? Provavelmente é esse: Deus se afastou de mim. Essa é a mentira mais antiga que o coração humano carrega. Desde o início, quando algo dói, quando algo falha, quando o silêncio se instala, a alma humana tende a interpretar isso como abandono. Você reza, mas parece que suas palavras não sobem. Você chora, mas a resposta não desce. E aí começa aquele ciclo terrível. Se Deus me amasse, Ele não permitiria isso. Se eu fosse importante para Ele, essa dor já teria passado. Mas Santa Teresa viveu algo completamente diferente. Ela passou anos lutando contra doenças que a medicina da época não conseguia explicar nem curar. Dores tão intensas que a deixavam imóvel por dias. E sabe o que ela descobriu nesses momentos de total impotência? Que Deus não se afasta na dor. Ele se aproxima de um modo mais íntimo, mais verdadeiro, mais profundo. Porque quando as consolações desaparecem, quando você não sente mais nada, quando a oração parece seca, é exatamente aí que Deus está educando sua alma para uma fé mais pura. Uma fé que não depende de emoções, de experiências místicas, de sinais visíveis. Uma fé que ama a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele dá. Sabe o que acontece quando você continua orando mesmo sem sentir nada? Quando você se ajoelha mesmo achando que está sozinho? Quando você confia mesmo quando tudo parece contradizer essa confiança? Você está sendo forjado. Não com fogo externo, mas com o fogo silencioso do Espírito que purifica sem queimar, que transforma sem destruir. Santa Teresa dizia que Deus só permite esse tipo de provação em quem Ele deseja unir mais intimamente a si, porque a dor revela o que estava escondido dentro de você. As áreas onde ainda há apego, medo, orgulho disfarçado de virtude. E então você começa a entender. A dor não é ausência de Deus, é presença dele agindo em camadas tão profundas que você nem sabia que existiam. É como se ele dissesse: confia em mim mesmo quando não me sentir.
porque é nessa confiança cega que você vai descobrir quem eu realmente sou. Não o Deus das emoções passageiras, mas o Deus eterno que sustenta tudo, inclusive sua dor. E quando você finalmente aceita isso, algo dentro de você muda para sempre. Santa Teresa nunca tentou explicar o sofrimento como se fosse uma equação matemática. Ela não oferecia fórmulas prontas, não prometia que tudo faria sentido em breve. Porque para ela, a dor não é um problema a ser resolvido, é um mistério a ser atravessado. E existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. Quando você trata a dor como problema, fica preso na busca por respostas. Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? Quando vai acabar? Essas perguntas são humanas, são válidas, mas elas não te levam para onde Deus quer te conduzir. Porque Deus não está interessado em te dar respostas que satisfaçam sua razão. Ele está interessado em te transformar, e para isso, Ele precisa que você aceite caminhar com Ele mesmo sem entender. Aceitar não significa gostar, não significa concordar, não significa fingir que está tudo bem. Aceitar significa dizer: Senhor, eu não entendo nada, mas eu confio em você. Eu não vejo o sentido, mas eu sei que você vê. Eu não consigo mais, mas eu permaneço porque sei que você me sustenta. E quando você faz isso, algo começa a ser transformado em profundidade. Santa Teresa viveu isso na própria carne. Houve momentos em que ela não conseguia entender por que Deus permitia tantas provações. Perseguições dentro do convento, doenças que a impediam de continuar sua missão, incompreensões que machucavam seu coração. Mas em vez de se revoltar ou se fechar, ela escolheu atravessar. Atravessar com os olhos fixos em Cristo crucificado, aquele que também sofreu sem receber explicações imediatas. Atravessar com o coração aberto, mesmo quando tudo dentro dela gritava por alívio. E sabe o que acontece quando você para de exigir que a dor faça sentido e simplesmente caminha com Deus através dela? Você descobre que a fé não elimina o porquê, mas oferece um para quê. Você pode não saber por que está sofrendo agora, mas pode confiar que Deus está usando isso para te levar a um lugar de intimidade que você jamais alcançaria de outra forma. E esse para quê? Essa confiança silenciosa, essa rendição amorosa, é a primeira graça oculta da dor. Agora vamos entrar na primeira graça concreta que Deus oferece através do sofrimento. É uma graça que assusta, que incomoda, mas que é absolutamente necessária: a purificação do amor. Enquanto tudo vai bem na sua vida, é muito fácil amar a Deus. Quando as bênçãos chegam, quando as orações são atendidas, quando você sente paz, quando tudo flui, você ama com facilidade. Mas esse amor, por mais sincero que pareça, ainda está misturado com interesse. Você ama a Deus pelos presentes ou você ama o próprio Deus? Santa Teresa percebeu isso em sua própria jornada. No início de sua vida espiritual, ela amava a Deus e buscava a oração porque isso lhe trazia consolação, alegria, experiências bonitas. Mas quando Deus começou a retirar essas consolações, quando a oração se tornou árida, quando o silêncio substituiu as emoções doces, ela teve que se perguntar: eu amo a Deus ou amo o que Ele me dá? E essa é a pergunta mais honesta que uma alma pode fazer. Porque aí está o teste do amor verdadeiro. A dor funciona como um filtro. Ela separa o amor autêntico do amor interesseiro. Quando você continua amando a Deus, mesmo sem receber nada em troca, quando você ora mesmo sem sentir sua presença, quando você permanece fiel mesmo quando parece que Ele não está te ouvindo, você está amando com um amor purificado. É o amor que não busca recompensa, que não negocia, que não se vende. É o amor que Santa Teresa chamava de verdadeiro, porque é desinteressado. E Deus valoriza imensamente esse tipo de amor, porque é raro. Poucos chegam nesse nível de pureza. E sabe o que acontece quando seu amor é purificado dessa forma? Você descobre uma liberdade que antes não tinha. Liberdade de amar sem medo de perder. Liberdade de confiar sem precisar de garantias. Liberdade de se entregar sem calcular os riscos. Esse amor purificado
nascido no fogo da dor, é precioso aos olhos de Deus porque é genuíno. E quando você ama assim, algo profundo muda na sua relação com Ele. Não é mais uma troca, é uma comunhão. Mas como é que esse amor purificado se manifesta no dia a dia? Como você sabe que está passando por essa transformação? Santa Teresa nos dá uma pista preciosa. Quando você consegue permanecer fiel, mesmo sem recompensa visível. Quando a dor continua, mas você não abandona a oração. Quando Deus parece distante, mas você continua confiando. Quando tudo em você grita para desistir, mas algo mais profundo sussurra: permaneça. Esse é o momento em que o amor está sendo purificado. Ela costumava dizer que um único ato de amor feito no meio do sofrimento vale mais diante de Deus do que 1000 obras realizadas na consolação. Por quê? Porque na consolação, você age movido pela emoção, pela gratidão imediata, pelo calor do momento. Mas na dor, você age movido apenas pela vontade pura de amar. Não há emoção te empurrando. Não há alegria te motivando. Não há recompensa te esperando. É só você e Deus. E você escolhe amá-lo assim mesmo. Pense em quantas vezes você já orou pedindo que a dor passasse. Quantas vezes você suplicou por alívio, por um sinal, por qualquer coisa que aliviasse o peso. E às vezes Deus não responde do jeito que você esperava. Não porque Ele seja cruel, mas porque Ele sabe que aquela dor está fazendo algo em você que nenhuma consolação conseguiria fazer. Está limpando o seu coração de amores falsos, de dependências emocionais, de necessidades que você confundiu com fé. E quando essa purificação termina, o que resta? Um amor silencioso, profundo, inabalável. Um amor que não precisa de sinais para acreditar, que não precisa de consolações para continuar, que não precisa de recompensas para se doar. Esse é o amor que os santos viveram. Esse é o amor que Santa Teresa descobriu. E esse é o amor que Deus quer te dar, através da dor que você tanto tenta evitar. Você está disposto a deixar seu amor ser purificado? A segunda graça que a dor revela é ainda mais desafiadora, porque mexe com algo que nós humanos odiamos admitir: nossa fragilidade. Vivemos numa cultura que exalta a força, o controle, a autossuficiência. Você precisa ser forte. Você precisa ter tudo sob controle. Você precisa conseguir sozinho. E aí, vem a dor e derruba tudo isso. Ela te mostra que você não controla nada, que você não é tão forte quanto pensava, que você, na verdade, é completamente dependente de algo maior que você. Santa Teresa entendia isso profundamente. Ela passou por momentos em que ficou literalmente paralisada, incapaz de se mover, de cuidar de si mesma, de fazer qualquer coisa. E nesses momentos de total impotência, ela descobriu uma graça inesperada: a humildade verdadeira. Não aquela humildade artificial, feita de palavras bonitas e gestos ensaiados, mas a humildade real, nascida do reconhecimento honesto de que sem Deus você não é nada. Sem Ele, você desmorona. E para ela, isso não era algo humilhante no sentido negativo. Era libertador, porque quando você finalmente aceita que precisa de Deus em absolutamente tudo, você para de fingir, para de sustentar máscaras, para de tentar provar algo para si mesmo ou para os outros. Você se entrega, simples assim, e nessa entrega, nesse abandono total, Deus finalmente encontra espaço para agir, porque enquanto você acha que consegue sozinho, Ele espera. Mas quando você reconhece sua dependência absoluta, Ele age. A dor tem esse poder estranho de desmontar estruturas internas que pareciam sólidas. Você achava que era paciente, mas a dor prolongada revelou uma irritação que estava escondida. Você achava que confiava em Deus, mas quando a situação apertou, o medo mostrou que sua confiança tinha limites. Você achava que era humilde, mas a incapacidade de resolver seu próprio problema revelou um orgulho silencioso que sustentava tudo. E quando essas estruturas caem, quando você se vê nu diante de Deus, algo profundo acontece. Santa Teresa dizia que muitas vezes a dor vem para salvar a alma de si mesma,
para impedir que o orgulho cresça disfarçado de virtude, para quebrar a autossuficiência espiritual que faz você pensar que chegou longe na vida interior, quando na verdade você mal começou. E esse quebrantamento, por mais doloroso que seja, é uma graça. Porque quando o orgulho cai, a graça encontra espaço. Quando você se reconhece pequeno, Deus pode finalmente te erguer do jeito que só Ele sabe fazer. Você já passou por alguma situação que te deixou tão vulnerável que você não teve escolha a não ser depender completamente de Deus? Aquele momento em que você tentou tudo, rezou de todos os jeitos, buscou todas as soluções e nada funcionou. E no fundo do poço, quando não havia mais nada para fazer, você simplesmente se rendeu. E foi ali, naquele lugar de total vulnerabilidade, que algo mudou. Porque Deus não precisa da sua força, Ele precisa da sua rendição. Santa Teresa viveu isso intensamente. Em seus escritos, ela conta como certas dores foram permitidas por Deus para impedir que ela se orgulhasse de suas próprias conquistas espirituais. Sempre que ela começava a achar que estava progredindo por mérito próprio, vinha uma nova provação para lembrá-la. Tudo é graça. Tudo vem dele. Sem ele, você não consegue dar um passo sequer na vida espiritual. E esse lembrete constante, embora doloroso, a mantinha humilde, dependente, aberta à ação de Deus. E sabe qual é a beleza dessa humildade verdadeira? É que ela não te diminui, ela te liberta. Quando você para de tentar provar que é forte, você descansa. Quando você aceita que precisa de ajuda, você abre mão do peso de carregar tudo sozinho. Quando você reconhece suas limitações, você para de viver uma mentira e começa a viver na verdade. E na verdade, Deus habita. Na humildade real, Cristo se manifesta. Então sim, a dor dói. Mas quando você entende que ela está derrubando estruturas falsas para construir algo verdadeiro, quando você percebe que ela está te salvando de um orgulho que te destruiria, quando você reconhece que Deus permite certos sofrimentos porque te ama demais para te deixar continuar no erro, tudo muda. A dor deixa de ser apenas peso e se torna instrumento. E a humildade que nasce dela não é fraqueza, é força verdadeira, a força de quem não precisa mais fingir. Agora chegamos à terceira e mais profunda graça que a dor pode te dar: a união com Cristo sofredor. Essa é a graça mais misteriosa, mais sagrada, mais transformadora de todas. Porque aqui não estamos falando apenas de suportar a dor, nem de aprender algo com ela. Estamos falando de participar do mistério da cruz, de tocar o coração do próprio Cristo que sofreu por amor, de entrar numa comunhão silenciosa e real com aquele que conhece cada tipo de dor humana, porque ele mesmo a experimentou. Santa Teresa tinha uma consciência cristalina de que não há união plena com Cristo sem participação na cruz. Isso não significa que você deve buscar o sofrimento ou se martirizar de propósito. Nada disso. Significa que quando a dor chega, inevitável, você pode escolher o que fazer com ela. Você pode se revoltar, pode se fechar, pode amargurar, ou você pode uni-la à cruz de Cristo e descobrir que ali, naquele encontro silencioso entre sua dor e a dele, acontece algo sobrenatural. Porque a cruz não foi apenas um evento histórico. Foi a revelação definitiva de como Deus responde ao sofrimento humano. Ele entra dentro dele. Deus não ficou lá em cima enviando consolações baratas. Ele desceu, se fez homem, sofreu, agonizou, morreu. E fez isso por amor. Então, quando você sofre e oferece sua dor unida à cruz, você não está apenas aguentando passivamente. Você está participando do mistério redentor. Está se tornando parte da obra que Cristo realizou e ainda realiza no mundo. Santa Teresa ensinava que a dor oferecida por amor se transforma em intercessão, em fecundidade espiritual. Mesmo sem entender como isso funciona, a alma pode confiar que nada do que é entregue a Deus se perde. Aquela dor que parece inútil, aquele sofrimento que não tem explicação, aquela angústia que ninguém vê,
Quando você oferece tudo isso a Deus unido à paixão de Cristo, algo acontece no plano espiritual. Almas são tocadas, graças são liberadas, corações são movidos. Você pode não ver, mas está cooperando com a redenção. E quando você finalmente entende isso, quando você percebe que sua dor pode se tornar oferta, tudo muda de sentido. Não é mais apenas peso, é dom. Não é mais apenas angústia, é participação. Não é mais apenas sofrimento solitário, é comunhão com Cristo. E nessa comunhão, você descobre uma intimidade com Deus que jamais conheceria de outra forma. Porque quem sofre com Cristo toca o coração dele de um jeito único, e esse toque transforma tudo. Você sabia que algumas das maiores graças espirituais da história foram conquistadas através do sofrimento oferecido? Santos que não podiam sair da cama, que viveram anos em dores terríveis, que passaram por perseguições inimagináveis, mas que ofereceram tudo a Deus. E essas ofertas silenciosas moveram montanhas no mundo invisível. Conversões aconteceram, milagres se manifestaram, vidas foram salvas. Não porque o sofrimento em si tem poder, mas porque, quando unido ao sacrifício de Cristo, ele se torna redentor. Santa Teresa vivia isso conscientemente. Ela oferecia suas dores pelas almas que estavam longe de Deus, pela reforma do Carmelo, pela Igreja. E ela testemunhava que Deus aceitava essas ofertas e as transformava em bênçãos para outros. Isso não tornava a dor menos dolorosa, mas dava a ela um propósito sagrado. E quando você tem um propósito, quando você sabe que seu sofrimento não é em vão, você consegue atravessá-lo com uma dignidade que vem do alto. Então, quando a próxima onda de dor vier, quando você se sentir esmagado pelo peso, quando tudo parecer escuro demais, lembre-se, você pode unir isso à cruz. Pode dizer: Jesus, eu não entendo por que isso está acontecendo, mas eu ofereço a Ti. Transforme minha dor em graça para alguém que precisa. Use meu sofrimento para trazer luz onde há trevas. E quando você faz isso, você não está mais sozinho. Cristo sofre com você, em você, através de você. E essa união, essa comunhão profunda com Cristo sofredor, é a graça maior que a dor pode te dar. Porque ali você descobre que Deus não te pede nada que Ele mesmo não tenha feito primeiro. Ele sofreu antes de você. Ele conhece sua dor. E Ele te convida não apenas a suportá-la, mas a transformá-la em amor, em oferta, em redenção. Isso muda tudo. Aqui está algo que você precisa entender. Essas graças que estamos falando nem sempre são sentidas. Aliás, na maioria das vezes, você não vai sentir nada. E é aí que mora o perigo de se frustrar, de achar que nada está acontecendo, de pensar que você está fazendo tudo errado. Santa Teresa alertava constantemente sobre isso. A graça mais profunda costuma agir no silêncio, sem emoção, sem consolo. E se você ficar esperando sentir algo para acreditar que Deus está agindo, você vai desistir no meio do caminho. Porque a fé verdadeira não é baseada em sentimentos. Sentimentos vêm e vão, sobem e descem, mudam conforme o dia, a situação, até o clima. Mas a fé real é a decisão de confiar mesmo quando você não sente nada, de permanecer mesmo quando tudo em você quer ir embora, de acreditar mesmo quando as evidências parecem gritar o contrário. E essa fé silenciosa, essa perseverança sem recompensa imediata, é o que Deus mais valoriza. Pense nisso. Se você só acreditasse quando sentisse algo, sua fé seria apenas uma reação emocional. Mas quando você confia sem sentir, quando você ama sem consolação, quando você persevera na escuridão, você está exercendo uma fé pura. E essa fé pura é a que move montanhas. Não porque você é forte, mas porque você está permitindo que Deus seja forte através da sua fraqueza. E Deus age justamente ali onde a alma persevera sem ver. Santa Teresa passou por longos períodos de aridez espiritual. Momentos em que ela orava, mas não sentia nada. Momentos em que buscava a Deus, mas ele parecia ausente. E ela poderia ter desistido,
Poderia ter concluído que estava fazendo algo errado, mas ela escolheu permanecer. Continuar orando mesmo sem sentir. Continuar confiando mesmo sem ver. E foi exatamente nessa perseverança silenciosa que as maiores graças foram trabalhadas em sua alma. Então, se você está passando por um momento em que não sente nada, em que parece que suas orações não estão chegando a lugar nenhum, em que a dor continua sem explicação e sem alívio, não desista. Não é porque você não sente que Deus não está agindo. Muitas vezes, Ele trabalha melhor quando você não sente nada, porque aí sua fé é pura. Aí você não está amando pelos sentimentos, mas pela decisão consciente de confiar mesmo assim. E sabe o que acontece quando você persevera nessa fé silenciosa? Deus age nas profundezas. Ele mexe em camadas da sua alma que você nem sabia que existiam. Ele cura feridas antigas que estavam escondidas. Ele desmonta estruturas internas que te impediam de crescer. E você não percebe nada disso enquanto está acontecendo. Só depois, quando olha para trás, você vê o quanto mudou, o quanto cresceu, o quanto foi transformado. Santa Teresa dizia que muitas vezes a alma só percebe o trabalho de Deus quando ele já está feito. Você não vê Deus agindo, você vê os frutos depois. E esses frutos são a verdadeira prova de que a graça estava operando o tempo todo. Mais paciência onde antes havia irritação. Mais paz onde antes havia angústia. Mais amor onde antes havia ressentimento. Você não viu acontecer, mas aconteceu. E isso é mais real que qualquer emoção passageira. Então pare de medir sua vida espiritual pelos sentimentos. Pare de achar que está distante de Deus só porque não sente nada. Pare de cobrar de si mesmo experiências místicas ou consolações profundas. O que Deus quer de você é fidelidade, perseverança, confiança silenciosa. E quando você oferece isso, mesmo sem sentir, você está dando a Ele exatamente o que Ele precisa para transformar sua alma de dentro para fora. Você pode não sentir, mas está crescendo. E isso é o que importa. Agora vamos encerrar com a verdade mais importante de todas. A dor não tem a última palavra. Por mais que ela pareça interminável, por mais que pareça que você vai ficar preso nela para sempre, você não vai. A dor é caminho, não destino. Ela passa. E quando passa, o que fica são as graças que ela deixou em você. O amor purificado, a humildade verdadeira, a união com Cristo. Essas coisas ficam. E são eternas. Santa Teresa tinha uma confiança inabalável nisso. Ela sabia que Deus jamais permite uma dor inútil. Mesmo quando o sentido da dor só se revela na eternidade, ainda assim ela tem sentido, porque Deus não desperdiça nada. Cada lágrima que você derramou, cada noite que você passou em claro, cada oração que pareceu não ser ouvida, tudo isso está sendo transformado em algo precioso. Você pode não ver agora, mas vai ver. Se não aqui, na eternidade. E enquanto você atravessa essa dor, enquanto você caminha nessa noite escura, existe uma promessa invisível te sustentando. O amor de Deus é maior que qualquer sofrimento. Não importa o tamanho da sua dor, o amor dele é maior. Não importa a profundidade da sua angústia, a presença dele é mais profunda. Não importa quanto tempo isso dure, a eternidade com ele é mais longa. E essa certeza, essa âncora invisível, é o que te mantém de pé, porque no fim das contas, a dor vai passar. Mas o que você se tornou através dela, isso fica. A pessoa que você era antes não é mais a mesma que você é agora. Algo mudou. Algo foi purificado. Algo foi transformado. E quando você olha para trás, você percebe que valeu a pena. Não porque a dor era boa em si mesma, mas porque Deus usou ela para te levar onde você jamais chegaria de outra forma. Santa Teresa olhou para sua própria vida e viu isso claramente. As dores que ela suportou, as provações que enfrentou, tudo isso a levou a um lugar de intimidade com Deus, que ela jamais imaginaria possível. E se alguém lhe perguntasse se ela trocaria as graças que recebeu por uma vida sem sofrimento, ela diria não. Porque ela sabia que aquelas graças valiam infinitamente mais que qualquer conforto temporário. E você?
Quando olhar para trás e ver tudo o que Deus fez através da sua dor, quando perceber as graças escondidas que foram plantadas em você através do sofrimento, quando reconhecer que aquilo que parecia destruição era na verdade construção, você vai entender. Vai entender que Deus estava trabalhando exatamente ali onde parecia ausente, que Ele nunca te abandonou, que cada passo dessa caminhada dolorosa te aproximou mais dele. Então não desista agora. Não solte a mão de Deus no meio da escuridão, porque a luz vem, amanhã chega, o alívio acontece. E quando chegar, você vai ver que não atravessou essa dor sozinho. Cristo estava do seu lado o tempo todo, sofrendo com você, sustentando você, transformando você. E as graças que Ele plantou em você através dessa dor vão florescer de um jeito que você nem imagina. A dor não é o fim. É o começo de algo novo. É a porta para uma vida mais profunda, mais verdadeira, mais unida a Deus. E quando você finalmente atravessar essa porta e olhar para o outro lado, vai perceber que tudo fez sentido. Talvez não do jeito que você esperava, mas do jeito que Deus planejou. E o plano dele sempre foi te levar para mais perto do coração dele. Sempre.